vai ser submetido a algum cuidado de saúde e ninguém lhe perguntou se aceita? Será que quem cala consente? O tema que eu vos trago hoje é o tema do consentimento informado, que já terão ouvido com certeza falar. O que é isto do consentimento informado? Por um lado, nós temos que ter um profissional de saúde que preste informação de forma mais simples e enfim, esclarecedora possível, e do outro lado temos que ter um doente que, tendo por base essa informação que acabou de lhe ser prestada e tendo compreendido essa informação, que consente na prática de algum ato médico sobre si. No fundo, essa informação tem que contemplar os riscos, o que pode acontecer. Enfim, já vamos falar um bocadinho melhor sobre isto. E aquilo que eu vos queria perguntar, porque hoje em dia o que se ouve muito é os serviços entregarem um papel ao doente e dizerem, pronto, olha, agora leia isto e assine e depois está tudo pronto, é só pôr a batinha. E quando dizem para ler, quando não é, confio que... Sim, exato. Mas quais são os papéis que é preciso assinar? Mas o que é que está a ler? Pronto, olha, assine e isto... O que se discute muito hoje em dia, e tem havido muitas decisões judiciais a condenar médicos precisamente por haver uma deficiente informação ou um consentimento que não é verdadeiramente prestado, não se considera prestado. E por isso a pergunta que eu vos faço é, vocês, em atos em que tenham tido que assinar um consentimento informado, se lembram sequer do que é que leram, se assinaram de cruz? Eu acho que eu, talvez por defeito de profissão, sou bastante atenta, vou ler tudo. Mas o que eu sinto é que a pessoa que me entrega o consentimento, quer dizer, seja um médico ou um enfermeiro, os médicos não tanto, mas por exemplo, mesmo quando eu acho que a atenção que tu tens a ler alguma coisa, eu sinto quase a pressão do, então, mas está a ler? As pessoas devidam. Quase. Mas isso não é para ler, menina, isso não é para ler, é como vais ao banco e assinas ou abres uma conta ou qualquer coisa e estão aquelas letrinhas todas, aquele texto, eu vou ler. Mas sentes quase a pressão de... o que é que está a fazer? Sim, não é como aqueles programas dos computadores que instalas uma app ou qualquer coisa e tens milhões de cláusulas. Sim, os termos e condições. Toda a gente aceita, não é? Ninguém lê. Aceitas para avançar. Mas aqui, nestes casos, convém ler. Convém ler, mas é verdade. Eu devia dizer o mesmo, não é? Que por defeito de profissão também leio tudo, mas acho que há um bocadinho esta confiança cega no profissional de saúde, que não devia ser assim, mas de, ok, sim, vai correr tudo bem, não preciso estar a assinar e não preciso estar a ler. E por causa deste episódio até fui ler o meu consentimento informado, o que eu assinei antes do parto, que é um consentimento que supostamente toda a gente deve assinar, independentemente se for para cesariana ou não. E de repente comecei a ler e percebi, calma, isto está numa linguagem que eu diria que a maioria das pessoas nem consegue compreender, porque a quantidade de nomes de atos médicos e portanto é um consentimento, na verdade tu assinas e dizes que foste informado, mas a quantidade de coisas que está ali que não são muito compreensíveis é assustadora. Pois é, que é suposto o consentimento assinado, o papel que no fundo descreve os riscos, ou às vezes até há casos em que não há uma descrição de riscos, mas há simplesmente uma frase mais genérica que é esta pessoa aceita que isto tem riscos, é suposto vir acompanhado da prestação da informação pelo médico ou pelo profissional de saúde que vai praticar o ato. É suposto. Se eu vou a um médico, a um gastroenterologista que me diz, olha, com estes sintomas nós vamos ter que fazer uma endoscopia. E ele tem que me explicar, depois quem me vai fazer a endoscopia vai ter que me explicar o que é a endoscopia, porque é que eu vou ter que a fazer, se eu tenho alguma alternativa à endoscopia para, enfim, detectar ou diagnosticar o meu problema, se tem riscos, se não tem riscos, porque só aí é que eu vou poder dizer, ok, então eu aceito que me façam este procedimento. E explicar sempre com uma linguagem acessível, não é? Porque depois do jargão médico é muito fácil o doente não perceber e às vezes não questionar. E portanto um doente que tu supostamente explicaste, mas ele não conseguiu compreender, é um doente que não está informado, não é? Pois, e esse papel também cabe um bocadinho ao profissional de saúde perceber a literacia, não é? No fundo, da pessoa que está à sua frente, se é uma pessoa que está a perceber aquilo que lhe está a ser passado e, no fundo, tentar descomplicar ao máximo, explicar pelos termos mais leigos e corriqueiros possíveis para que a pessoa, de facto, possa ter consciência daquilo que lhe pode eventualmente acontecer. Eu acho que há duas coisas que têm que se distinguir. Por um lado, o papel do consentimento, o tal papel que assinas, que deve estar numa linguagem clara, não é? A pessoa tem que perceber o que é que lê e isso tem que ser conjugado com a informação complementar do médico, não é? Que tem que explicar o que está ali escrito e o que não está ali escrito que existe. E isto tudo conjugado é que fará com que exista uma informação bem prestada, portanto foi bem cumprido o dever de informação do médico e por outro lado foi o doente consegue prestar um consentimento livre e esclarecido, porque tu podes consentir numa coisa, num ato, sem estares devidamente esclarecido, e aí os tribunais têm vindo a considerar, não é, que
o consentimento afinal não é eficaz, não é válido, porque houve ou um deficiente dever de informação ou estar, de facto, estar mal explicado, não ser explicado. E esta história do consentimento, no fundo isto só vai ter relevância se as coisas correrem mal, porque se eu for a um serviço e ninguém me explicar nada e eu assino um papel ou nem assino... Tu nem sabes que lá dizia que podia... Ou nem assino, nem sequer me deram um papel para assinar e isso seria obrigatório, porque há determinados casos em que é obrigatório que o consentimento seja prestado por escrito. Há situações em que pode ser prestado verbalmente, mas em determinados casos, nos casos mais de intervenções cirúrgicas ou, por exemplo, a interrupção voluntária da gravidez e tudo mais, a pessoa tem que consentir por escrito, sim. Mas a verdade é que se eu faço algum ato cirúrgico ou não e depois corre tudo bem, não me acontece nada, não tenho nenhum problema, é perfeitamente indiferente se eu assinei aquele consentimento ou não e se me prestaram as informações ou não. Portanto, houve esta deficiência formal, sim, mas fundo, não vai ter consequências. Mas como não tem consequências, acaba por ser irrelevante. Estas coisas são para quando sempre as coisas correm mal. Por isso é que isso, os advogados têm Pois, por isso é para proteger o médico e o doente, mas o consentimento é para proteger o médico. É importante, porque às vezes existe um bocadinho aquela... não é bem aversão, mas os médicos e ficarem impressionados com, às vezes, o papel não ser suficiente para demonstrar que o consentimento foi prestado, etc. Mas por isso é que importa, que o dever de informação e a prestação do consentimento do doente seja mesmo levado a sério, porque depois nos tribunais, quando as situações dão problemas, não é? Isso é a coisa que é mais avaliada, não é? E, portanto, é importante não só esses papéis estarem bem feitos, e por isso também daí a importância, por um lado, dos advogados, que era para elaborar esses consentimentos, mas depois sendo traduzidos na tal linguagem sim, clara. eu acho que mais do que o papel, porque, enfim, no fundo, isto é um bocado aquela lógica dos provérbios populares, não é? Mais vale prevenir que remediar, há 500, o seguro morreu de velho, etc. Podíamos ficar aqui a tarde toda. A lógica é sempre esta de prevenir, que é também, no fundo, é uma forma de proteção do médico contra alguém que tenha algum problema e que intenta alguma ação contra o médico, mas também é uma forma vai ter um papel-chave para aquele doente que depois também procura obter uma compensação pelo dano que acabou por sofrer. E mais do que isso, eu acho que o papel do consentimento tem mesmo, ou seja, é um papel importante na tomada de decisão. Um doente a quem eu estou a explicar os benefícios e os riscos mais facilmente pode participar nesta decisão de fazer ou não a intervenção. Portanto, eu acho que também há aqui esta explicação, na verdade, devia aplicar-se a tudo, não é? Independentemente de ser um procedimento cirúrgico ou não, mais porque o simples facto de eu medicar uma hipertensão com determinado medicamento, se eu explicar ao doente porque é que eu escolhi aquele medicamento e não outro, também me deixa mais aliviada de, ok, foi uma decisão dos dois, não fui eu que tomei esta decisão, nesta visão mais paternalista, não é? E, portanto, era o que dizias, mesmo para o médico é muito mais sensato e protege muito mais ser uma decisão dos dois e não uma decisão exclusivamente. Pois, e na verdade, tanto do lado do médico há esse dever de informação, mas há do lado do doente o direito à informação. Portanto, já até fora do plano, nós também estamos aqui muito a pensar quando as coisas correm mal e a parte de ações judiciais, etc. É o que nos vem sempre parar, porque é o que nos vem parar. Mas é que eu estava a dizer que mesmo é em isso, termos de exatamente. decisão é uma coisa mas importante. a questão aqui fulcral é o doente tem o direito de estar informado sobre o procedimento a que vai ser submetido, os riscos que decorrem do mesmo, as alternativas, como tu dizias, àquele procedimento. Portanto, há um direito e um dever do lado destas duas pessoas que interagem. Mesmo em termos de adesão terapêutica, tu sabes que um doente informado é muito mais provável que ele cumpra a terapêutica, que ele siga o aconselhamento médico se estiver informado e se perceber porque é que aquilo é assim. Sim, e isto depois é um bocadinho complexo porque, por muito que, enfim, as clínicas aprimorem os textos, os consentimentos informados, a verdade é que aquilo que é importante é que as informações sejam prestadas caso a caso para aquele doente, porque exatamente a mesma intervenção pode ter muito mais riscos num paciente com determinadas características, porque tem, isso saberás tu melhor, mas tem alguma patologia ou tem uma alergia a qualquer coisa, mesmo as anestesias. É preciso uma pessoa, sempre que vai levar alguma anestesia, tem que se fazer uma série de perguntas. E se a pessoa tiver alguma alergia a algum componente anestésico, o anestesista tem que explicar, olha, enfim, se eu lhe der esta anestesia, isto pode acontecer assim. Essa explicação, mesmo que não conste do papel, se ela for verbalmente prestada... E antes dos procedimentos cirúrgicos há geralmente uma consulta de anestesia em que são muito avaliados esses riscos. É muito diferente entubar pode ser muito diferente, o risco de intubação pode ser muito diferente de uma pessoa para a outra. E, portanto, essa avaliação, sem dúvida, que é muito importante. Pronto, e depois dessa avaliação, porque isso é uma coisa até... Essa avaliação que o anestesista faça vai acabar por ser um bocadinho prévia depois ao momento em que vai prestar a informação ao doente, porque depois
feita a avaliação, vai concluir se há mais riscos ou menos riscos naquela E isso vai, no anestesia, fundo, não é? concretizar ou definir a extensão da informação que tem de ser Exatamente, prestada. porque se calhar se tem uma série de riscos mais genéricos no consentimento informado e não explicou àquela pessoa concreta que tem aquela patologia Sim, o e que o senhor, por médico ter por sabia, sofrer de obesidade, etc., tem este risco maior sim, de ter que ser ventilado e isso ter consequências, sei lá, o que quer que seja. Claro. E se o médico não explicou, no fundo está a falhar com esse dever, porque aquela pessoa, se tivesse, pode dar-se o caso, aquela pessoa, se tivesse tido acesso a essa informação, ter decidido então ou não fazer aquela intervenção, ou não fazer aquela intervenção naquele momento, ou não fazer aquela intervenção até com aquele profissional, porque isso também se pode dar ao caso da pessoa então preferir fazer com outra pessoa, fazer noutro momento, fazer de outra forma, e por isso é sempre muito importante, mais do que aquilo que se escreve, isto aqui, enfim, aquilo que se diz, claro que aquilo depois que fica escrito é mais o que vai fazer prova, se bem que há sempre as Pois, questões da prova idealmente, eu acho testemunhal, não é? claro, mas os médicos têm que se também proteger um bocadinho nisto de, por exemplo, quando são essas explicações, etc., ou ter alguém também no consulta. gabinete, por exemplo, na equipa, consulta, sim, a que faça enfermeira, que parte, possam depois exatamente. amanhã dizer, não só o médico dizer eu expliquei, mas como a enfermeira, Sim, nós vamos dizer, por exemplo, isto foi explicado, foram explicados estes Sim, eu estava Sempre presente e a tudo pessoa isto percebeu, conjugado. não é? No Exatamente. fundo. Porque às tantas até Porque pode ser depois- aquele dar-se o caso de, bem, explicámos, mas numa linguagem tão técnica que era o mesmo E que que às não vezes explicar, acontece, não é? eu lembro-me numa das primeiras consultas que estava a fazer no centro de saúde, estar a falar com um miúdo, não é tanto de consentimento, mas isto de nós assumirmos que os doentes percebem sempre aquilo que estamos a falar. E lembro-me de perguntar se ele tinha expectoração, ele dizer-me que sim, pronto, e só no final da consulta perceber que ele não fazia ideia do que era expectoração, não é? E para mim, que estou tão habituada, É evidente. e eu até acho que explico as coisas e era muito evidente, mas para ele, pronto, e isto muda completamente o rumo da E ele se calhar consulta. estava a sentir-se um bocadinho incomodado de... Envergonhado de Não é? dizer que De não agora sabia. dizer, agora não vou dizer o que Sim, é que pois já não sei, disseste, é? já passaram 5 minutos, já não vais perguntar, já agora eu não percebi a primeira pergunta que me fez. Pois é, muito Já agora importante tenho que- expectoração, mas não sei Olha, Mas não também sei é o o que trabalho- acho que tenho. Mas eu acho que isso também é o trabalho do médico, é pôr o utente à vontade para perguntar as coisas e para não ter vergonha, porque aquilo para nós é muito óbvio, para os utentes não é, e portanto tem de haver essa vontade de fazer perguntas e de ter tempo, não é? Porque depois eu acho que também há sempre uma mentalidade de eu não queria chatear, mas olha, eu li aqui no consentimento, mas não, tem todo o direito de chatear e os doentes têm esse direito e têm o direito de perguntar e ser mais... A coisa é um bocado aquela coisa, não existem dúvidas estúpidas, não é? Sim. Todas as dúvidas são Sim, razoáveis. mas é mais e- do que isso, é chatear, não é? As pessoas não querem incomodar. Incomodar, Já me está a fazer um incomodar os favor tão grande, não vou estar aqui. Olha, eu li isto no consentimento e não percebi, depois li isto e não percebi, não é? Nós não temos esse. Se calhar do vosso lado parece uma coisa muito básica, mas raramente um doente tem à vontade para me perguntar 10 coisas que estão escritas no consentimento. Pois, porque é aquela cerimónia com o médico. Há muita não é? cerimónia, sim, e essa cerimónia é muito anti-consentimento informado. Pois, porque depois a pessoa acaba por prestar o consentimento, mas sem saber exatamente em que é que está a consentir. Sim, meio pressionada, que é bem, se esta pessoa em quem eu confio me diz que isto é seguro e que é o que é melhor para mim. Sim, é um médico, isto é o que ele faz na vida. E também há essa dificuldade, que é não enviesar quando tu estás a explicar, e esta parte oral, não é? Que é a vantagem de ter um papel escrito, que é, pronto, está mais ou menos, já se sabe o que é que aquele papel diz, e está mais ou menos estipulado. Agora, quando é oral, corres sempre o risco de enviesar, na verdade, o consentimento estar meio enviesado, não é? Porque tu estás a dar uma opinião, estás a dizer, mas esse risco, não se preocupe que isso nunca acontece, ou, mas este aqui, olha, cuidado, pronto, dás sempre um bocadinho a tua opinião, não é? Eu estive há pouco tempo numa consulta médica a acompanhar uma pessoa que ia ser operada à perna e lembro-me de esse médico específico ter entregue portanto, o papel com o título consentimento informado e diz, depois assinei que isso é burocracias aqui do hospital. Burocracias. Quer dizer, não é bem? E portanto desvalorizou completamente E portanto disse, nem sequer nunca houve uma explicação verbal do que é que aquilo queria dizer, não é? Disse alguns riscos que havia, mas quer dizer, aí não explicou, pronto, qual era a importância daquele papel e do que é que estava ali E é isso, o problema é que esses riscos, se calhar há ali um risco mínimo 0,001% que não interessa nada, a não ser quando acontece, e aí é tudo, é o risco que tu devias ter dito. Bem, mas aí o médico, enfim, o dever do médico também não é alertar para todos os riscos possíveis e imaginários, porque é impossível, não é viável. Acho que há tudo aquilo que é feito em medicina pode implicar o risco da pessoa morrer, não é? Portanto, em última instância, tudo mata. E reações tudo que não pode são matar, conhecidas, reações idiosincráticas, não é? Reações que nunca foram documentadas, portanto, há sempre coisas que podem acontecer que não foram... Pois, e por isso o dever do médico é, no fundo, explicar que procedimento é que vai ser feito e nesta parte dos riscos quais é que são os riscos mais comuns, não é? E os mais graves. Pronto, os mais graves, mas os mais graves na lógica de que também tenham alguma probabilidade de acontecer, não é? É suposto ser assim, porque senão é um bocado, até a toma de um Benuron pode matar uma pessoa, não? Sim, pois, mas por exemplo, no caso das intervenções estéticas,
em que a intervenção que vais fazer não tem uma finalidade curativa, portanto ou terapêutica. Não é totalmente necessária, Não é de todo, ou pode não ser necessária de todo, não é? A intervenção estética, mas aí aquilo que se tem entendido é que a transmissão que deve ser feita dos riscos é ainda mais exigente. Portanto, o dever do médico de transmitir os riscos que podem decorrer daquela intervenção é ainda mais exigente, ou seja, mesmo os riscos mais raros ou bastante raros devem ser informados se forem muito graves. Portanto, se não sei as percentagens, mas se puder haver a percentagem de numa cirurgia que tu vais fazer à cara, um lifting, pronto, se houver o risco de ficares completamente deformado com uma coisa qualquer, o médico deve informar desse risco, porque embora seja um risco raro, a gravidade é tal que justifica que o médico deva informar a pessoa, até porque nesse caso, lá está. É uma intervenção não necessária, não é? Exatamente, quando isso. fazes aquele balanço entre ser preciso e... É pensar numa cirurgia ao nariz que tem o intuito de curar um desvio do septo ou uma coisa puramente estética. É diferente, não é? Porque aí o benefício de curar um desvio do septo só por si já tem um benefício. Ok, tem ali alguns riscos, mas a pessoa vai dormir muito melhor, vai deixar de ter imensos problemas que tinha. Agora, quando é puramente estético, a pessoa já estava bem, portanto aí claro que tens de explicar muito melhor todos os riscos e aquilo que implica. E por norma, o consentimento deve ser prestado pela pessoa em quem vai ser feita a intervenção ou o ato médico, mas há algumas exceções. Por exemplo, as crianças, os menores, precisamente por não terem a capacidade de compreender a informação que lhes é transmitida, mesmo aquelas muito inteligentes, precisamente por isso este direito deles de consentir vai ter que ser substituído por outra pessoa, não é? Vai ter que ser pelos ou pais, o tutor, não é? Os representantes legais, os pais, normalmente são os pais é que vão ter que consentir naquele ato que é feito sobre os seus filhos. Também, em alguns casos, há alguns adultos que sejam incapazes, e a razão é sempre esta, é que eu só posso consentir se eu perceber o que é que me pode acontecer, ou não, se tem alternativas ou não, não é? No fundo, eu tenho que ter a capacidade de compreender. Mas sabes que, por exemplo, aí eu às vezes tenho uma dúvida, um pai que não quer que o filho seja vacinado, não é? Na verdade, ok, ele está a tomar uma decisão pelo filho, mas às vezes eu pergunto-me, será que se aquele filho tivesse consciência das implicações que isto tem no futuro, não é? Ainda agora tivemos 2 casos de sarampo, mas aqui em Portugal tivemos um caso, e eu pergunto-me até que ponto é que eu não tenho de defender esta criança, que se calhar tem um pai que está a tomar uma decisão errada. Mas eu acho que isso aí é um bocadinho diferente, porque aí acho eu, pelo menos a mim nunca me apresentaram consentimentos. Eu quando vou vacinar os meus filhos, eu não tenho que assinar um consentimento e, portanto, aí não é um caso de não consentimento, é um caso de recusa objetiva, recusar não é? o tratamento. Portanto, eu não quero este tratamento para o meu filho, só que, enfim, depois tem outras implicações que têm a ver com a saúde pública. Exatamente. Já não é só uma questão desse menor, até porque eu acho que essa vacina faz parte do Plano Nacional de Vacinação. Enfim, e há outras questões, porque depois também é preciso perceber porque é que o pai recusa. É por questões... Sim, acho que na maioria das vezes... Ou é porque teve algum caso, por exemplo, na família, em que teve uma pessoa que levou a vacina e morreu. Porque a verdade é que, enfim, é muito raro. Nem sei se hoje em dia... raríssimo, mas... Recusarem vacinas? Não, os efeitos secundários muito graves da toma de uma vacina, não é? Os muito graves são raros, sim. Mas sim. Sim, mas é isso, eu acho que na maioria das vezes, nessas situações, quanto mais tu informares o doente e mais desmistificares, imensos pais que têm medo por causa dos mitos do autismo, quanto mais tu informares e quanto mais empoderares aquele pai, mais facilmente ele vai tomar a decisão que tu achas que é adequada também. Portanto, aí eu acho que é mesmo uma questão de informar. Eu acho que isso depois também se prende com... tu teres que, no consentimento, no dever, na informação que o médico presta, perceber quem é que está à sua frente, não é? O destinatário da informação. Porque se for uma pessoa, olha, por exemplo, se estiveres a tratar um médico, se calhar não precisas de explicar o mesmo do que se estás a explicar a uma pessoa com menos literacia, que não percebe bem, não é? Também há um problema, por exemplo, imaginem um adulto que não seja incapaz, portanto tem capacidade para fazer as suas tarefas normais, mas que não saiba ler nem escrever, ou seja, que não consiga perceber alguns conceitos básicos que sejam precisos explicar para que ele possa verdadeiramente consentir, não é? Isto é uma questão um bocadinho complexa, e aí, nesse caso, se as coisas correm mal... Mas aí o médico tem que adaptar, claro, o médico tem sempre que adaptar a linguagem. E vale tudo, acho que fazer desenho, eu já mostrei vídeos, já fiz desenho, o que eu quero é que aquela pessoa esteja informada. E é isso, é engraçado, porque agora estamos muito a falar de consentimento, mas a minha perspectiva quando explico é mesmo a de quase garantir que o doente percebe o que eu lhe estou a explicar. Mas e deve ser isso a preocupação. Não, claro que sim, só que na verdade é bom dos dois lados, não é? Mas é isso, eu acho que
Isto vai muito para além do consentimento, é mesmo garantir que é isso, é aquilo do direito à informação, não é? Direito à doente saber o que é que está a exatamente. fazer. Quase explicar como se fosse uma criança. Sim, a maioria dos doentes que eu sigo com mais de 70 anos que estão a tomar 12 medicamentos não fazem ideia porque é que tomam os medicamentos. E eu pergunto, então, mas este é porquê? Não sei, já tomo há 10 anos, prescreveram-me isto há 10 anos, eu não... Quer dizer, isto não devia ser assim. Mas depois há sempre os doentes que não querem saber, não é? Doutora, eu confio. Sim, mas antes de irmos a esses doentes que não querem saber, porque depois, enfim, nesses doentes que não querem... Mas já vamos aí. Antes eu queria-vos perguntar, este consentimento, enfim, não é obrigatório em todas as situações. Há situações, claro, como em tudo, há sempre as exceções, e há casos, por exemplo, de urgência. Uma pessoa que tem um infarto é levada pela ambulância para o hospital e é preciso fazer uma intervenção qualquer cirúrgica, a pessoa não está capaz de prestar o consentimento, e às tantas, se calhar, nem sequer é possível suprir essa incapacidade temporária dele, porque tem que ser ali, tem que ser agora, se não se fizer logo a pessoa morre. E é aí que entra a tal figura do consentimento presumido. É o consentimento presumido. Tu presumes que o médico tem que presumir que aquela pessoa, se estivesse em condições de prestar esse consentimento, de responder, iria aceitar ser submetida àquele tratamento. Depois há sempre a exceção, se a pessoa tivesse feito um testamento vital, porque há pessoas que fazem testamentos vitais, ou seja, declarações últimas de vontade, que é no fundo é um papelinho, que se põe num sistema nacional em que os médicos podem ter acesso, em que dizem, se me acontecer se eu tiver em alguma situação de emergência em que não possa tomar uma determinada situação, eu consinto nestes atos, mas eu não consinto nestes atos. Sim, podes dizer especificamente quem é que queres que te acompanhe, podes ter podes dizer quem é que vai tomar as decisões, podes explicar o que é que queres que te façam em determinadas situações, se queres ser internado, enfim, é uma data... Mas até pode haver alturas, quanto pode haver situações, decisões em que o médico, em que seja mesmo um caso de segundos, e aí nem sequer há tempo de ir ver, deixa-me cá pois, só... de ir ver... Eu acho que qualquer situação de saving, em que tu estás a tentar salvar a vida do doente, certo. Aí, não é? Sim, a pessoa depois diz, olha, desculpe lá, eu não queria que me salvasse, agora tenho que me indenizar por este dano que é eu estar vivo. Sim. Pronto, isso não é bem assim, e é preciso também ter sempre atenção a essas exceções. E tu falavas há bocadinho da recusa do consentimento. Mas uma coisa é essa recusa de, não, a doutora é que sabe, eu assino com certeza e tal, que é uma confiança cega. Claro que se calhar se algum dia corresse tudo mal... Pois, mas isso também, qual é o papel do médico nesta situação? Portanto, quando eu vou fazer alguma intervenção e tenho um doente que me diz, ou quando eu vejo que ele assina o papel e já está. Pronto, há situações em que o médico também tem que pensar um bocadinho, se calhar é um bocado mórbido, mas pensar um bocadinho, se correr qualquer coisa mal, eu também tenho que me proteger, não é? E, portanto, mesmo que a pessoa diga, olha, eu nem quero saber... É preciso perceber porque é que não quer saber, porque eu também já li algumas situações de pessoas que não querem saber e que os médicos, de facto, não lhes explicam toda a extensão de todos os riscos, porque isso as põe num estado de saúde pior, porque agrava sintomas de ansiedade ou de coisas até paranoicas. Sim, e, portanto, há situações em que se pode justificar. Mas é verdade, um doente altamente ansioso, que já foi um enorme passo eu conseguir explicar-lhe que aquele procedimento era benéfico e de repente a pessoa está a dizer, já agora tem risco de morte, tem risco de ficar paraplégico, quer dizer, vai dificultar imenso depois. Depende. Por isso é muito terapêutico. O médico acaba por ter um papel um bocadinho ingrato, porque também tem que fazer um bocadinho esse juízo quase psicológico de, no fundo, perceber se a pessoa está a perceber, não é? Perceber se a pessoa de facto está informada e que se a pessoa, quando aceita, se tem conhecimento de tudo aquilo que pode acontecer ou não. Pois, mas eu acho que tem que ser sempre transmitido aquele mínimo, olha, não quer saber, mas eu pelo menos isto tenho que lhe explicar, vai fazer este procedimento que pois é o mais seguro, fazer não é? isto. No fundo. Pronto, aquele mínimo de explicação mesmo nos casos em que as pessoas não querem saber. E aqueles casos, por exemplo, enfim, isto sabe-se, não sei se estou a dizer algum disparate, porque entre tantas coisas podem ter mudado, porque tudo evolui, mas as testemunhas de Jeová, supostamente, é contra a sua religião receber transfusões de sangue. Ou transplantes, ou tudo que seja... Tudo que seja conspurcar, entre aspas, o corpo tudo de origem, teu, não é? Exatamente. E, portanto, a minha pergunta é, imagina que tu estás num turno de serviço de urgência e tens uma pessoa que é testemunha de Jeová e que precisa de uma transfusão em 48 horas, senão vai mesmo morrer. E a pessoa diz, olha, sim, eu sei que vou morrer se não receber a transfusão, mas eu não quero receber a transfusão. E o médico decide transfundir na mesma porque quer salvar o paciente, porque no fundo esse é o seu propósito de vida e foi por isso que decidiu ser médico. Mas a verdade é que o doente tem o direito de recusar o tratamento. Sim, mas é uma situação difícil. Eu lembro de ter um caso assim nas urgências,
Só que depois foi ali meio dúvida, bem, isto se calhar não se ia ter feito, mas pronto, isto foi há anos, eu era interna, e só assisti. Mas lembro-me na altura de dizer, é melhor não confirmar e não ir ver, porque com o medo de, se formos confirmar que isso está tudo escrito e que a pessoa disse expressamente que não queria a transfusão, não a vamos poder fazer. Certo. Portanto, isto Mais está tudo vale bem nem evidente, mais vale não saber, pronto, claro, é absurdo, mas eu também compreendo, porque nós somos formatados para salvar vidas. Exatamente. E de repente tu achas sempre, ok, mas ela não tem bem noção e depois como tu não tens aquela crença específica, não é? Tu pensas, não, mas isso não faz sentido nenhum, portanto, Claro. E é muito difícil Fazer a distinção. Mas a minha lógica até era mais, não era só, ok, a pessoa tem o direito de dizer, tal como tem o direito de fazer o testamento vital e recusar tratamentos. A minha questão era mais, e se esse direito não for respeitado? Portanto, o médico diz, ok, eu não quero saber, eu vou transfundir esta pessoa e salvo aquela pessoa, ela fica ótima e nunca mais tem nenhum problema. Sim, eu acho que este direito é indenizável? No fundo, esta é a minha questão. O médico pode ser processado porque salvou a vida àquela pessoa? Sim, não é? Não respeitar Pode ser responsabilizado pela violação do consentimento. E qual é que é o dano? É não ter sido respeitada a tua Não, mas o dano concreto que tem que ser um dano moral, porque tens o facto de não ter sido, ficaste angustiada, ficou com olha uma o relação sofrimento com a sua religião muito exatamente, complexa. uma testemunha de Jeová tendo sido submetida a uma transfusão de sangue que não quis, vai se sentir para o resto da vida. ofensa. Pois, deve ser um peso muito mas grande. recentemente, tipo, acho que foi em 2021, houve uma decisão de um tribunal que considerou que era legítimo, lícito, a decisão dos pais de um menor, mas que tinha quase 18 anos, de recusar uma transfusão de sangue que ele precisava, até porque o tribunal considerou que esse jovem... Mas era por ser testemunha de Jeová ou não? Por ser testemunha de Jeová, sim. Porque até considerou que o jovem, se pudesse tomar, se já tivesse idade para prestar esse consentimento, ou seja, era maduro o suficiente, e se tivesse idade já para prestar, tomaria a mesma decisão, porque também era testemunha, porque partilhava das crenças dos pais. Já bem que eu lembro de ouvir que na maioria desses casos em que realmente se salva e se faz isto não respeitar o consentimento, acaba por não haver nenhuma queixa, precisamente porque depois a pessoa... A família quase que agradece por não... Sim, e também tenho a ideia que às vezes é meio esconder para o resto da comunidade não saber. Mas pronto, claro que isto depende, mas essencialmente acho que deves respeitar a vontade do doente. Mas mesmo nesse que caso, não estejas a sim, mesmo que seja para morrer, não é? É como ideação suicida, é uma coisa que eu acho que é muito difícil para os médicos, porque no fundo não é até que ponto é que tu estás a respeitar. Claro que aquela pessoa está doente e precisa de ajuda, mas tu não podes obrigar ninguém a tratar uma doença que ela não quer tratar, é muito difícil, não é? Pois é um o respeito pela autonomia / a vontade de salvar o doente, acho que é um dilema complexo para todos os médicos. Mas nesse caso do menor, o médico não podia pedir ao tribunal que suprisse a vontade dos pais? É que isso é possível? E se o tribunal não, mas tu podes suprir a vontade do menor, não é? Que era a vontade dos pais que substituía. Mas não, o sim, médico mas isto foi a tribunal, assim. não é? Isto foi a tribunal e o tribunal entendeu que era legítima, que era lícita a decisão dos pais. Que era lícita, pronto, mas lá está, exatamente. Portanto, o tribunal podia entender que aquilo era um disparate, no fundo, e fazia os seus juízos, enfim, com base naquilo que entendesse, e no fundo substituía-se aos pais e obrigava o menor a ter aquele ato. E há um perito médico, não é? Que dá o seu parecer e diz o que é que devia ter sido feito. Por acaso, enfim, se a base for uma questão de crença religiosa, não sei se faz falta o perito médico, não é? Porque está só em causa saber, no fundo, se aquela recusa que os pais prestam em nome do filho, se é ou não é válida, no fundo é isso. E a verdade é que o tribunal pode considerar que não é. E pode mesmo impor aquele tratamento, pronto, e aí o médico, no fundo, lava as suas mãos e o médico já não poderá ser responsabilizado por esse ato não pretendido. Bom, mas eu não sei se tem, eu já disse isto há bocado, não sei se têm consciência, mas hoje em dia a maior parte das condenações de médicos nos tribunais, em processos judiciais, são precisamente por não existir consentimento informado de todo, ou por existir, mas não ser suficiente porque as informações prestadas foram deficientes. E é preciso, enfim, distinguir aqui uma coisa, que é, se um ato médico corre mal, mesmo que a pessoa tenha prestado o seu consentimento, senão, o facto de ter prestado esse consentimento e ter consentido nos eventuais riscos não significa que o médico possa ser totalmente desresponsabilizado, porque no fundo pode ter cometido algum erro que seria evitável, não é? Pode ter tido algum ato de negligência. Um efeito adverso, que foi uma coisa, é um efeito adverso que é uma coisa que faz parte do procedimento e que é um risco comum. Outra coisa foi porque foi mal feito, ou porque pôs o bisturi mal, ou porque não é o que resulta de má prática. Sim, exatamente. Isso aí, nesses casos, a pessoa até pode ter consentido, não é por isso que o médico fica totalmente desresponsabilizado. No fundo, aquilo que é preciso perceber é se
O médico informou, portanto, nós estamos no tribunal, há uma pessoa que foi fazer uma colonoscopia, por exemplo, e teve uma perfuração intestinal e teve que ser submetida a 5 cirurgias posteriores a isso. E, portanto, quer processar o médico que lhe fez a colonoscopia. E é preciso perceber, sempre ter em conta duas coisas. Primeiro, se houve algum erro a fazer aquela colonoscopia, se aquela perfuração, tendo em conta as características do doente, eu não sei exatamente em que caso é que isso pode ocorrer. Pronto, ou não. porque a perfuração é uma das coisas que provavelmente vem no consentimento. Agora, eu acho que é sempre, tu podes sempre alegar a isso, que por má visibilidade ou por alguma... Ou seja, é muito fácil... Pois não decorre uma perfuração do cólon numa colonoscopia, não decorre necessariamente de um erro do médico, porque mesmo que cumpra todos os cuidados pode haver, sei lá, aderências. É ou isso, eu acho que a linha entre erro médico mas e é difícil. o que é que foram condições desfavoráveis à prática perfeita daquele ato, isso é que é... Agora, se é porque, por exemplo, o instrumento não funciona bem e, portanto, Pois aí é, não há usou um dúvida instrumento que não era claro. o adequado. Pronto, e aí imagina que se demonstra, não, é que ele usou o instrumento com esta grossura e devia ter usado o outro instrumento que é, pronto. Sim, mas pode sempre erro alegar, ok, mas então se havia material. má visibilidade devia ter parado o procedimento e ter, não é? Eu acho que dá sempre para Pois os dois daí a lados. importância das sempre. perícias. Sim, uma coisa é isso é mesmo, isso. explicares a um doente. Se calhar um doente que tem um grande risco numa colonoscopia, explicares, olha, isto é, o seu caso tem muito mais risco porque de facto foi operado 3 vezes ao cólon e portanto isto é um cólon que vai ser muito difícil e o risco das coisas, de eu não conseguir fazer alguma coisa é maior. E isso também faz parte do consentimento informado. Certo, e uma coisa é aquilo correu mal, mas eu tinha consentido, mas houve uma má prática médica, digamos assim, pronto, isso aí é uma coisa que não tem nada a ver com o não ter sido prestada a informação necessária para que eu possa consentir, que era, imaginem, vou fazer a colonoscopia e dão-me um papel a dizer há riscos, pode haver riscos adversos com esta intervenção. E nunca ninguém me disse que um dos riscos era a perfuração do intestino e depois, no fundo, o juízo que se faz é se me tivessem prestado essa informação, eu teria feito o ato na mesma ou não. Quer dizer, era uma coisa de rotina, era uma coisa porque Eu precisava mesmo de eu precisava fazer, mesmo e, portanto, de fazer naquela eu altura. ia aceitar aquele É isso. procedimento mesmo sabendo Pronto, esse é assim. o juízo que se tem que fazer em concreto. E eu queria-vos falar aqui sobre um caso prático, muito rápido, para saber como é que, enfim, vocês tivessem que decidir sobre isto, como é que decidiriam. Que é um caso de um senhor que queria fazer um aumento peniano e então foi uma clínica de cirurgia estética de que ele tinha ouvido falar, que seria muito conceituada, era bastante longe ainda do sítio onde ele vivia, portanto ele fez uma grande deslocação até lá e o médico ter-lhe dito que sim, que conseguia fazer o aumento peniano, era uma das intervenções que eles faziam e acabou por correr tudo pessimamente porque não só o homem não ficou com um pénis maior, mas ficou com um monte de problemas porque ficou com nódulos no pénis. Ficou pior do que começou, basicamente. Ficou pior porque ficou cheio de nódulos, ficou com dores quando tinha relações sexuais, acabou por ficar com muita ansiedade em relação a isso, então basicamente passou a ter uma disfunção erétil e depois em termos do seu bem-estar, enfim, começou a ter muito mais problemas na vida dele. Sim, muito mais problemas de Chama-se ansiedade. o tiro pela Sim, pronto. E então, o problema foi, ele tinha de facto assinado um papelinho que dizia: declaro que consinto nas intervenções cirúrgicas a realizar, com a anestesia considerada necessária pelo cirurgião e que aceito como bons os resultados obtidos pelas mesmas. E depois terminava dizendo: tomei conhecimento por me terem sido devidamente explicados todos os riscos inerentes a estes atos terapêuticos. Pronto. E o tribunal viu-se com este caso em mãos e, no fundo, discutiram-se duas coisas diferentes, que era um bocadinho aquilo que eu dizia antes de entrarmos neste caso, papel, não é? que era, no fundo, primeiro saber, ok, o facto de aquele médico não ter conseguido o resultado que se pretendia, que era um pénis maior, isto é um ato médico ilícito, há aqui alguma ilicitude neste ato médico, e é um bocadinho aquela discussão que é se a obrigação do médico é uma obrigação de meios, ou seja, de pôr Se todo o prometes seu que vais know-how. tentar ou se prometes que vais conseguir. No fundo é isso, é a obrigação de meios ou a obrigação de resultados. Eu prometi, eu disse ao doente: sim senhor, eu consigo que o seu pénis fique maior, vamos embora, está tudo... E já fiz isto imensas vezes. Quando fica com nódulos É que no isso aí, pênis. essa intervenção em causa, acho eu, seria uma intervenção absolutamente estética, não é? O senhor não 100% precisava estética, de fazer esse aumento para a sua saúde. Neste caso era. Então, Esse estética é nesses sempre discutível se tu assumires que aquilo tem um grande impacto na saúde mental da pessoa. Sim, não é? mas ainda assim, pronto, não estás a corrigir Não é uma propriamente um coisa problema de saúde, essencial, não sim. precisavas de fazer aquilo, não é essencial. E nesses casos, em princípio, uma pessoa que vai aumentar o pénis ou aumentar os seios, isso aí em princípio
não é suposto sair de lá com um pênis mais pequeno ou sem Ou igual, peito, ou do mesmo não é? tamanho, mas com imensos Ou, problemas, não é? Portanto, por isso aí é que há aquela discussão se nas intervenções estéticas há uma obrigação de quase resultado, no fundo de que o médico se compre quase, porque é quase impossível Tens de garantir que haver não uma vais obrigação de ficar- resultado, porque imagina, aí no aumento peniano eu julgo que isso é feito através de enxertos de gordura. Era isso, sim. E portanto pode sempre dar-se o caso, não é, de o corpo enxerto não dessa pega, não é? concreta Rejeita. pessoa não A rejeição do rejeitar ou enxerto, de, portanto, há essa Que por acaso não foi o que aconteceu aqui, portanto isto foi uma complicação, eu não faço ideia, não percebi, aqui também não se escreve no acórdão se era uma complicação previsível ou não, porque aqui, o que o Tribunal entendeu relativamente a esta parte foi que sim, isto era uma obrigação de resultado, porque aquela pessoa andou quilómetros e quilómetros e quilómetros para aquela clínica. Ou seja, Eu nem sabia que isso era investiu ou seja, que isso era um fator determinante, não é? Porque se a pessoa se quis deslocar para aquele médico específico, quer dizer, é uma... Sim, mas no fundo a lógica era esta, que é, ele fez um esforço para ir a ter com aquele médico, fez um esforço também financeiro, portanto percorreu uma grande distância e tudo mais porque queria ter um pênis maior. E portanto se o médico se calhar lhe tivesse dito, olha, eu posso tentar, mas não sei se consigo, se calhar a pessoa não se dava ou aquele pode trabalho haver todo. o risco de isto não Mas aqui, ficar como isto maior, é tudo, de desenvolver não é? Depois estas complicações. estamos a falar do consentimento essencialmente, com esse Mas eu consentimento ainda não cheguei à escrito. parte, não, ainda não cheguei à parte do consentimento. Isto é, Não, eu estou a dizer, estou só a grande parte da separar. explicação provavelmente foi oral, não é? E como é que tu consegues provar, se estavam só os dois em conversa, Pois, mas depois a como é que questão tu é consegues essa. provar? Isso é na segunda parte do problema que o Tribunal avaliou, porque o primeiro o Tribunal avaliou se o ato médico era ilícito ou não. Pronto, e determinou que sim. A conclusão foi que sim, que ninguém se iria submeter a uma cirurgia destas se não fosse de facto para ter o pênis aumentado, porque ainda por cima isto implicava 3 lipoaspirações em 3 dias diferentes, por isso é que também o Tribunal acabou por ponderar estas deslocações todas que, Sim, no fundo, que o o senhor fez investimento à que ele clínica, de colocou tempo, de naquela- dinheiro, enfim, de preparação para cirurgias, porque acho que as lipoaspirações também não são propriamente Não, são um procedimento passeio bastante- no parque, como se diz com em bastante inglês. risco. E portanto ele submeteu-se a isso tudo porque ele de facto ele não queria tirar as gorduras da barriga ou da zona pública, de onde é que tiraram, ele queria só ter o pênis maior. E o médico disse, olha, ok, eu faço e é assim que se faz. E ele aceitou isso, pronto, e o Tribunal então concluiu que sim senhor, a conduta era ilícita, só que pode haver um ato ilícito do médico, mas essa ilicitude ser aquilo que ser afastada, ser excluída, neste caso com o consentimento da lesão. E portanto, ok, eu posso concluir que aquele ato é ilícito, mas essa ilicitude pode ser aniquilada, Afastada, digamos não é? assim, se eu demonstrar que aquele paciente disse que sim, que queria, ou que consentia naquela lesão eventual, não diretamente. E a discussão neste acórdão, isto é um acórdão no Supremo Tribunal de Justiça, é precisamente nesta ótica do consentimento. E, portanto, aquele consentimento que eu vos Mas li há aquele bocado... texto que tu leste, do que me lembro agora de teres lido, era completamente genérico. Para já nem estava aí qual é Exatamente. que era o Claro, ato cirúrgico. é que depois isto, Depois o dizia, consentimento, quanto mais abrangente e inespecífico for, Não, mais o é médico claro. fica bem, não é? Eu não, expliquei fica bem todos os não, mas livros. depois fica mal. Não, sim, Porque é verdade, não é resulta, verdade. não é? Fica bem, não. Porque diga isso é completamente, isso parece um daqueles templates de eu aceito todos os atos cirúrgicos, a anestesia Sim. que for... o Tudo tipo pode de acontecer anestesia, e eu não prometo nada. Exato, e que tome como bons os resultados da cirurgia. Isto é Uma pessoa absurdo, não é? consentir sobre uma coisa que ainda nem sabe, não é? Que não sabe os resultados e está a consentir que vai gostar dos resultados. Exato. Esse texto desse consentimento parece-me um texto Demasiado Quem é que genérico. os consentimentos? mesmo mal São- feito. Não sabemos. Este consentimento era desta clínica específica, cujo nome eu não vou aqui Sim, mas revelar. deve ser Mas há alguém exemplos de modelos, eu não sei se a DGS ou se. Eu já vi, há modelos de consentimento informado e depois devem ser Porque adaptados. mesmo os lá está, consentimentos porque é antes de serem entregues deviam ser revistos por uma equipa médica e uma equipa Claro. legal que diz, ok, isto está numa Mas é isso que linguagem se faz, simples. sim. Idealmente é isso que Ok. se faz. Mas, por exemplo, enfim, isto se calhar pode não estar muito certo, mas este texto assim, por ele, parece que não é consentimento nenhum Claro, válido, não é? Porque é olha, demasiado pois. genérico. Mas imagina que o médico tinha conseguido fazer a prova de que, não, está bem, ele assinou este papel só com essa frase, que era uma coisa mais simples. Porque eu entreguei Mas estes eu 10 folhetos a falei-lhe, explicar tudo. Exato. eu falei-lhe na Tivemos 10 consulta, consultas, em cada consulta lhe expliquei. não eu sei. falei-lhe na Tenho consulta, aqui olha, isto tipo, um pode caderno ficar... de desenhos que eu lhe fiz. Pode ficar com o pênis assim, pode ficar com o pênis assado, pode ficar sem pênis, Eu sei lá. mostrei-lhe os nódulos. Pronto, exatamente. Eu expliquei-lhe isto tudo e ele ainda assim aceitou, só que não foi isso que aconteceu e, de facto, era o médico, neste caso, que tinha aquilo que se chama o ONS da prova, não é? Portanto, que é o dever que tu tens se queres ter alguma consequência positiva. Ele é que tinha o dever de provar que tinha gostado explicou dessas tudo ao informações doente. todas, mesmo que elas não constassem daquele papelinho. Portanto, no fundo, o tribunal aceita que, ok, não tem que estar ali. Desculpa, o médico não conseguiu fazer essa prova E nesse o médico caso. não conseguiu fazer essa prova nesse caso, até porque a lógica do tribunal é um bocadinho por presunção. Bem, o médico não fez a prova e o tribunal depois diz, bem, mas nem sequer faria sentido que uma pessoa aceitasse submeter-se a estas coisas todas péssimas se soubesse que isto afinal podia correr tudo super mal. Portanto, no fundo, o tribunal
considerou que este consentimento não era suficiente para afastar a ilicitude neste caso e acabou por condenar a clínica. O médico, enfim, a defesa foi basicamente que tinha aquela explicação era suficiente e que uma das coisas que se diz lá no recurso foi que qualquer pessoa sabe que qualquer cirurgia pode correr mal. E, portanto, no fundo, a defesa da clínica foi um bocadinho... Bem, nós nem sequer tínhamos que informar, porque toda a gente sabe que qualquer cirurgia, depois diziam assim, bem, bastava que o enxerto... Claro, bastava que o enxerto não pegasse, é uma das frases que eles têm lá. Só que se calhar nunca disseram ao doente, e o doente nunca lhe passou pela cabeça que podia haver a hipótese do enxerto não pegar. Sim, claro, porque isso é uma coisa que não é óbvia. Portanto, aquilo que eles assumiram como... é óbvio que toda a gente percebe que isto pode correr mal e, portanto, o tribunal acabou por condenar a clínica e o senhor manteve o seu pénis mais pequeno, mas pelo menos ganhou o caso em tribunal. Recebeu uma compensação. Enfim, isto se calhar nos Estados Unidos eram 20 milhões, ele aqui, se eu não me engano, agora já não me lembro bem, mas recebeu 20 euros. Não, 20 mil euros. O que, enfim, tendo em conta, bem, é que depois o senhor teve que ser submetido a imensas cirurgias para tentar corrigir. Mas de advogados e de... Inclui as despesas com as cirurgias posteriores que ele fez. Inclui não, os 20 mil euros eram danos morais. Portanto, tiveram que lhe pagar as despesas com as cirurgias posteriores que ele teve que fazer, porque ele teve que fazer várias para tirar os nódulos e, enfim, foi uma confusão. E depois as despesas dos advogados, há uma coisa que se chama custas de parte. Que tu podes pedir no fim do processo, se ganhares, podes ir pedir no fundo o que gastaste com as taxas de justiça e isso. Sim, e há uma compensação supostamente para custos comandatários que obviamente é sempre muito inferior àquilo que as pessoas pagam realmente de honorários aos advogados, até porque estes processos são sempre muito longos. Só mais uma coisa que eu acho que é importante ainda sobre isto, que é o facto do consentimento ser dado com tempo desde a intervenção, não é? Que é uma coisa que acontece, por exemplo, comigo com o parto fizeram uma coisa que eu achei ótima, que foi mandar-me o consentimento para aí 2 meses antes da data prevista de parto. Ou seja, deu-me tempo para ler, não é? Porque muitas vezes o que acaba por acontecer nisto do consentimento é aquilo que tu dizias no início, que é, olha, tem aqui o papel, vamos já, por exemplo, vou pôr um implante contraceptivo, ou vou pôr um dispositivo intrauterino. De repente estamos ali na consulta a falar de contracepção, olha, tem aqui o papel, assina e vamos pôr já, aproveitamos que já está cá e põe. Mas até que ponto é que eu aí dei tempo à pessoa para ler o consentimento, pensar, não é? Porque numa consulta de 20 minutos, depois há esta também, não é? No SNS nós temos pouco tempo. Então de repente queres fazer tudo rápido, mas a rapidez é inimiga da perfeição, é isso que diz? Parece inimiga da perfeição. Sim, idealmente não estás deitado na maca e chega o enfermeiro, olha, assine só aqui o consentimento. Sim, de repente ouves alguém dizer, falta assinar o consentimento. E a pessoa vai... E portanto, teres tempo e teres... muitas vezes o que eu faço é entrego o consentimento e dou vários recursos úteis para a pessoa tirar as dúvidas todas que quer e digo, olha, na próxima consulta traga o consentimento mesmo antes de assinar, traga-me as dúvidas todas e depois falamos sobre isso. Estás a fazer bem. Exatamente. E agora eu queria-vos perguntar, que era isso que eu vos ia perguntar, se consentem em mostrar-me quais é que foram os livros que trouxeram hoje. Olha, eu trouxe, achei que nos estava a faltar um bocadinho de filosofia neste programa para não ser só jurídico, e então trouxe um ensaio de filosofia que se chama A Resistência Íntima e que tem aqui alguns textos, são vários, é um conjunto de vários textos, e tem aqui um texto chamado Breve Meditação Médica, e tem aqui a condição do médico, etc. E portanto acho que isto tem algum interesse do ponto de vista filosófico. Já o meu é mais teórico, mas super interessante, especialmente para mim, porque eu acho que, apesar de tudo, na comunidade médica, isto do consentimento é um bocado... É isso, é o papel que se assina, não devia ser assim, mas nós também não temos muita formação sobre isto. Pronto, felizmente há podcasts como este, não é? Mas pronto, é um livro bastante teórico, mas muito interessante sobre o consentimento esclarecido e os vários casos. Portanto, quando é alguém que não tem a capacidade de decidir, quando é um menor, quando é alguém que não tem uma literacia tão elevada, e portanto acho que é um livro, é muito teórico, ou seja, tem alguns palavrões jurídicos, mas acho que é muito interessante. Mas é útil. Mas é muito útil mesmo, é um que vou guardar para ir vendo. Bem, eu trago-vos um que não tem nada a ver com os vossos. É um tema um bocadinho mais pesado, porque no fundo quase como se fosse um diário de uma enfermeira de campanha na Primeira Guerra Mundial, e os vários relatos que ela faz, e são alturas em que, enfim, todos os tratamentos provavelmente não foram precedidos de consentimentos informados pelas situações dramáticas que com certeza se viviam na altura. E estes livros estão todos disponíveis no site da Almedina. E encontramos-nos na próxima sala de espera.